Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos iniciando mais um Educadoc. Meu nome é Hugo Regis e dessa vez recebendo Silvana Marpoara, que é graduada e mestra em comunicação, trabalhou na TV Jornal em empresas de marketing e de entretenimento, em lançamento de filmes no CinePE, Festival de Cinema do Recife, ministrou aula nos cursos de jornalismo, publicidade, marketing e audiovisual em várias faculdades da cidade e faz parte da equipe da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Participou de projetos de cinema e educação e é colunista de cinema na Rádio Jornal e está à frente da produtora Plataforma Cine Coisas, onde realiza oficinas, documentários, podcasts e curadoria, sessões de cineclube e vários outros projetos de cultura e educação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E Daniele Valentim, que é mestra em Ciências das Artes e da Comunicação pela Universidade de Oldenburgo, na Alemanha. Ela iniciou sua carreira trabalhando em emissoras de televisão como a TVU Recife e o canal alemão NDR. Há cerca de 10 anos tem se dedicado aos setores executivo e financeiro de mostras de cinema e de filmes de curta e longa-metragem. Em 2020 lançou o curta experimental Carta ao Mar e em 2023 a série de interprogramas Pretas da História, exibidas nas TVs públicas de Pernambuco. Seus projetos de desenvolvimento passaram por laboratórios como FIABAN, Lab Negras Narrativas, Gira de Projetos Zósimo Bulbul, Ferralab, Marieta e Doc SP e recebeu algumas premiações, né? Em 2023 foi admitida no programa Nicho Executiva, promovida pelo Instituto Nicho 54 São Paulo, e pôde internacionalizar sua carreira com os projetos da Maat Produções através da participação em mercados como o AFM em Los Angeles e o EFM em Berlim, na Alemanha. Em janeiro de 2024, foi admitida no programa de aceleração de carreira de novos diretores Black Brasil Unspoken, da Warner Bros. Discovery, e tem se dedicado à pesquisa e à produção de filmes documentais e híbridos. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Hugo. É uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é vocês estarem aqui e ler a biografia de vocês é uma delícia, né? Não tem problema da gente falar rápido, porque a gente não pode perder tempo, tem que aproveitar o máximo de tempo, mas é uma delícia ver mulheres maravilhosas produzindo e criando e sendo premiadas. É muito bom ter vocês aqui. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Muito obrigada. A vida é resumida num texto lido assim, bonito também, né, pra gente. E com sotaque nordestino, porque eu não falo 54, eu falo 54. Porque eu sou recipense. Tava passando um filme na minha cabeça, assim. Eu fiz, meu Deus, já fiz tudo isso. É muita coisa, né? A gente às vezes olha pra trás, às vezes eu pego coisas que eu produzo na educação, aí eu pego o texto, eu vou ler assim, nossa, eu fiz isso. Isso acontece com vocês, às vezes, eu fiz tudo isso passou por mim, porque a vida parece ser tão curta, né? Pra tanta coisa que a gente faz. Mas é bom, né? Sinal Eu de fé. Eu principalmente quando alguém pergunta, porque a gente vai fazendo e também não vai anotando essas coisas, né? Vai botando lápis, mas não vai todo dia. Não vai ficando olhando isso todo dia, né? E quando alguém pergunta, quando alguém fala alguma coisa, já fui, já fiz, né? Conheço. Isso é bom, acho. Eu gosto da ideia de ter experiência. Eu tô lidando bem com essa coisa dos quase 50 que eu tô chegando. E com as experiências todas de vida. Eu acho que é bom. Enquanto a gente estiver trabalhando, tá tudo bem. O importante é estar produzindo, acumulando experiências. E aí a gente tem recurso suficiente para estar aqui, né? Trocando, conversando, né? E compartilhando toda essa trajetória aí. E que bom que vocês estão produzindo, porque a gente pode, né, usufruir dessa fonte maravilhosa. Então, continuem produzindo, por favor, não parem. Meninas, cinema, comunicação social e educação. O que é que a gente pode falar sobre isso? Eita, tanta coisa. Comece, Dani. Por onde começar, né? Assim, eu posso falar um pouco, né, da minha motivação, porque eu também sempre tive essa... conciliando, né, os meus desejos e anseios da vida acadêmica com o audiovisual, né? Eu trabalhei muitos anos como produtora executiva, ainda trabalho como produtora executiva, e eu comecei a migrar para o setor de direção e roteiro justamente por eu ter pesquisado coisas na academia ao longo da vida e pensar, meu Deus, isso aqui rende um documentário, isso aqui é material para o que eu trabalho, que é o audiovisual. Né? Então, foi esse movimento da área educacional, né, da minha já dedicação às minhas pesquisas de mestrado e as pesquisas que eu continuei fazendo, né,
que me levaram a ser diretora e roteirista no audiovisual, porque eu fui justamente para a área de documentário, que é uma área que a gente também tem que ter uma pesquisa muito aprofundada, né, porque a gente vai explorar um tema, então a gente mergulha naquele universo, vai entender, né, diferentes perspectivas sobre um tema e compartilhar aquele assunto através de um material audiovisual, né, de um filme. Então, a minha motivação, por exemplo, para fazer o Pretas da História foi essa. Ela ia ser a minha proposta para o doutorado. E aí eu desisti da academia e fiz, não, eu prefiro compartilhar isso aqui com o mundo, porque na academia eu acho que vai circular por um grupo, às vezes, seleto, né? Porque são poucas pessoas. Na época, eram poucas pessoas interessadas, assim, nesses temas que estão relacionados à representatividade feminina negra. E aí eu fiz, não, eu acho que isso aqui tem elementos da nossa cultura que precisam chegar à população. Então eu vou transformar isso num produto audiovisual que vai para a televisão, que vai para televisões educativas, que vai chegar nas escolas e para mim vai fazer muito mais sentido, né, compartilhar esse conhecimento, essa pesquisa, né, com o maior público possível, né, que eu acho que é o poder da televisão, né, de alcançar grandes públicos, né? Então, comecei a desenvolver a série a partir do que seria a minha premissa para o doutorado. E aí foi esse logo um processo, né? De escrever um projeto, de aprovar, de ir atrás de financiamento, de anos para isso, porque esse processo, né, leva anos. A professora estava falando, o visual é muito caro. E né? Para você fazer um filme de longa-metragem, às vezes você passa 3, 4 anos para captar os recursos, né? Vários e poder editais, produzir. né? Vários editais. Então foi esse longo processo, assim, já tinha uma pesquisa extensa, mas a partir do momento que eu consegui os recursos, aí a gente também foi pesquisar, chamou uma orientadora para, né, orientar a pesquisa do projeto. A gente passou um ano pesquisando, desenvolvendo os roteiros. Então tem todo esse processo, né, de cuidado também, porque são informações que a gente vai compartilhar, então tem que estar tudo muito bem fundamentado. Sim. Né? Tem que ter muita segurança para fazer documentário, né? Porque você não pode contar a história diferente do que ela aconteceu, o que é impossível, porque é impossível reproduzir a história fielmente, né? Alguma coisa vai ter ali, mas é o exercício de reproduzir fielmente que é muito duro, né? Não é uma coisa fácil de se fazer. Não tem a alegoria do cinema romântico que você trabalha com atores, documentário. Não é desse jeito, né? Pelo menos eu imagino que não seja, mas né? Tem um recorte, né? Tem um recorte. E que eu acho fundamental, assim, o documentário, ele é um olhar de quem está fazendo, né? Então, como eu enxergo aquele determinado assunto, né? Como eu enxergo a história daquela pessoa, a história daquele lugar, que eu acho também muito fascinante. Você, né? Se você der 10 câmeras para 10 pessoas contarem a mesma história, serão 10 histórias diferentes. Verdade, verdade. Né? Então, a relação com a realidade, quem estuda muito documentário, quem vai para o Coutinho, né, quem vai para uma linha, é muito de se pensar, assim, o que é real? Né? Se eu estou contando a história a partir do meu olhar, da minha perspectiva. Porque é um recorte da realidade. Né? E aí é sobre o prisma de cada pessoa. E o que eu tenho de referência é diferente do que você tem, do que a professora Silvana tem. Então, cada um tem um modo de ver a vida, tem uma ideia formada sobre aquele tema. Né? E também, assim, hoje em dia a gente está falando muito sobre narrativas híbridas, né? Principalmente quando a gente fala de narrativas negras, porque tem muitas lacunas históricas. Né? Então, tem coisa que a gente começa a pesquisar e faz... Mas isso a gente não sabe precisar, não tem a informação completa. E aí o que a gente faz quando vai transformar esse material audiovisual? Então a gente cria um pouco, né, as histórias. Então essa também é uma saída criativa para você preencher, né, a falta de informação que a gente tem, né, preencher essas lacunas históricas. E aí é esse o movimento que eu tenho feito. E estou gostando, assim, dessa diversão, tá sendo legal, assim, criar. Que bacana, que especial. Silvana, me conta, educação, cinema, comunicação. Pois é, eu estava pensando aqui, não tem como desassociar, né? Eu, desde que eu me entendo por gente, que são 3 universos que circulam na minha vida desde muito cedo, porque o cinema foi uma coisa que foi introduzida na minha vida pelo meu pai, que era um cara foi o cara que comprou eu lembro quando ele comprou um videocassete.
sabe? E trouxe para casa. E eu era sócia, eu devia ter uns 9 anos de idade. Eu era a única criança que era sócia de um cineclube, de uma locadora de vídeo. Locadora. Porque me deu uma carteirinha. Porque era a chance de escolher filmes. Então, desde muito pequena, esse universo do cinema me fascinava por conta dessa relação com a família. A educação, eu acho que é porque eu tive professores tão especiais na vida, desde muito cedo, que eu via aquela pessoa, como ainda hoje eu olho para os professores, eu tenho profunda admiração por professor, né? Eu acho que são pessoas realmente abnegadas. E talvez por isso eu tenha também enveredado por esse caminho. Então são pessoas que eu tenho muita admiração e quando eu consegui aliar cinema, educação e fui estudar comunicação, fui fazer jornalismo, eu disse pronto, é esse universo aqui. E desde então eu estou formada há 24 anos, eu formei no ano 2000. Então, há 24 anos eu trabalho cinema, cultura de maneira geral, educação e comunicação. Então, são 24 anos mais os 4 da faculdade, quase 30 anos que eu respiro isso, né? Eu vivencio isso. E qualquer coisa que eu tente fazer diferente disso acaba me levando para esse caminho de novo, né? Em comunicação você acaba fazendo outras coisas, mas eu sempre dou um jeito assim, dá para fazer filme com isso? Dá para a gente fazer uma reportagem? Dá para a gente fazer? Então, sempre quando eu vejo, lá vai o caminho da comunicação me levando para o cinema ou para a educação. Vamos ministrar aula, vamos fazer um cineclube, vamos fazer não sei o quê. Então, é muito vivente para mim, sabe? São 3 universos que caminham juntos o tempo todo. Que bacana. Eu vou conversar um pouquinho com o Dani sobre o projeto Pretas da História, Dani, porque é um negócio gigante, né? Me conta como é esse projeto, como é que você roteirou, roteirou, né, dirigiu. Me conta mais sobre essa série. Então, aí quando eu estava eu fiz o meu mestrado, né, sobre um fotógrafo alemão que viveu no Brasil no século XIX. E aí ele tinha uma série de imagens, retratos, né, das mulheres negras que eram escravizadas e que viviam aqui no Brasil no século XIX. E aquelas imagens me impactaram muito, assim, porque eu comecei a questionar como era a construção, né? Tipo, porque a gente se arruma, né, para tirar uma foto. A gente, né? Imagine uma outra pessoa organizar um estúdio, uma locação, uma vestimenta de uma mulher negra. E aí, em comparação com as imagens das mulheres senhoras, né? Era um choque muito grande, assim, né? De 2 formas de representação diferentes, e aquilo ali me impactava muito, assim. Aí eu ficava me questionando sobre as motivações, né, desse homem europeu em retratar as mulheres negras de uma forma, se não tinha um fetiche ali em cima. Aí a gente fazendo uma análise histórica, a gente vê que ainda tem resquício disso nas imagens que a gente vê na televisão, de como os corpos das mulheres negras são exibidos, enfim. Aí você começa a fazer um monte de questionamento, né, que vão conduzindo você para uns caminhos que me levaram a querer estudar, né, representação feminina, né, na iconografia, né, que se tem referência no Brasil do século XVIII e nas imagens fotográficas do século XIX. E aí eu ia estudar isso no doutorado. Só que aí é o que eu falei, não desisti, fui pro cinema. E aí transformei esse tema na série, né? Não é exatamente, né, tipo, as representações das mulheres lá que eu vi nas fotografias, até porque a gente tem pouca informação sobre essas mulheres. Que nas imagens eram assim, tinha atrás das fotografias, tinha mulher mina tapa 1878, né? Aí, tipo, mina tapa era a origem dela, né? Não era nem o nome dela, na verdade. E 1878 era o ano que o fotógrafo fez aquela foto. Então, isso também já diz muita coisa, né? De como as pessoas escravizadas, elas eram desumanizadas, né? Não tem nem o direito de ter seu nome registrado na fotografia. Na fotografia, E a gente sabe que fotografia era um artigo de luxo para a época, né? Que só as pessoas ricas podiam pagar para ter suas fotos, né? Uma fotografia no século XIX, ela custava um valor de um carro popular hoje em dia. Então, pensa, aí você faz, só pessoas ricas e brancas podem pagar por uma fotografia,
como é que a gente encontra aqui uma coleção de imagens de homens e mulheres escravizados e qual é o objetivo da construção dessas imagens, né? E como é que ela é vista? É sobre o prisma de quem? De um homem branco europeu. Com que objetivo? Né? Porque muitas fotos eram para mandar para a Europa, para dizer, ó, o pessoal que vive aqui, uma mina tapa, sabe? E aí fica essa coisa, assim, esse conhecimento, essa lacuna, né? Tipo, aquela mulher tem um nome, tem um sobrenome, devia ter mais de um nome, na verdade, né? Um nome de origem africano, um nome que teve que receber aqui no Brasil, porque isso era muito comum. Então era esse tipo de questionamento que eu ia fazendo, dizendo, minha gente, vamos estudar sobre isso, porque isso era para estar nos nossos São livros. quantas fotos que você teve acesso? Há várias fotos. Tem um livro de um pesquisador chamado Pedro Carpe Vasquez, que é só de fotografias de fotógrafos alemães do século XIX. Então, assim, tem muita foto do Brasil do século XIX produzido que estão, assim, registrados. Eu fui na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, olhar essas coleções, né? Tem muita coisa fora. Quando eu estudei na Alemanha, eu fui para lá. E eu fui justamente por causa desse livro do Pedro Carpe Vasquez, que dizia que tinha coleções em institutos da Alemanha, porque eram justamente essas fotos que faziam aqui. E as pessoas mandavam para os seus familiares para contar como era a vida nos trópicos, que ficaram lá. Então tem acervos lá. Aí eu saí, né, fazendo esse apanhado de livros, de fotografias, né, nas instituições do Brasil, lá da Alemanha também. E fazendo, né, esses questionamentos e fazendo os cruzamentos sobre, né, as nossas culturas, né? Interessante. E aí... Quanto tempo foi essa pesquisa? Porque você rodou o Brasil, vai para a Alemanha, né? É um negócio dificílimo de fazer. Foi uma pesquisa de uns 6 anos por aí. Eu não imaginei menos. Porque foi o tema do meu mestrado, né? Eu estudei esse fotógrafo alemão, August Stahl, eu estudei já na graduação, quando eu estudei fotografia, na história da fotografia na faculdade, no curso de rádio e TV, eu me deparei com essas imagens do Recife do século XIX. E foi aí que eu tive consciência, assim, do meu lugar, da história, e de como eu não sabia da história do meu lugar, ou seja, da minha própria história, né? Eu me colocando como sujeito histórico. E aí eu percebi que a gente não tem essa consciência, que a gente não é ensinado isso nas escolas. E fui fazendo esse movimento de pesquisa, né? Aí a conclusão do curso foi sobre esse fotógrafo. Aí eu quis estudar sobre ele durante o mestrado e ia entrar o doutorado estudando ele com esse recorte das mulheres negras. Aí eu fiz, tá, não vou dar para pegar essas imagens fotográficas, então vamos procurar personagens históricos que são importantes e que têm material suficiente para a gente transformar em uma obra audiovisual. Aí eu fiz uma seleção de 10 mulheres, né? E aí fiz esses programas curtinhos, né? De interprogramas, eles passam no horário comercial, né? Então são episódios de 3 minutos cada, para justamente despertar, né? Esse interesse nas pessoas, porque a gente vê que é um trabalho também chegar a essas informações, né? Sim. E é um processo longo. Então a minha ideia era isso, era dar um start para a pessoa saber, opa, existe uma personagem negra feminina que foi muito grandiosa, que foi importante, que eu preciso saber, né? E despertar a curiosidade. E, ao mesmo tempo, mostrar outras formas de representação feminina que não fosse sob esse olhar do homem branco europeu que tem um olhar fetichizado sobre nós, mulheres negras, né? E que é isso, até hoje. Chegava na Alemanha, me incomodava às vezes com os questionamentos ou com os olhares, não sei o que eu faço, né? Uma preta E logo aqui, na Alemanha, né? exótica, né? Esses conceitos de exotismo e tal. Uhum. Aí queria mostrar uma outra representação das mulheres. Eu disse, não, a gente tem outras formas de viver, de ser, de agir, de articular, de pensar, de ser. Não é só uma questão de beleza, de corpo e de sensualidade. E aí comecei a fazer esse levantamento dessas personagens para colocar na série. Aí eu tinha uma outra proposta, né, do projeto que foi aprovado, na verdade. Só que a gente não tinha recurso suficiente para transformar em material audiovisual. Aí, durante a pesquisa da escrita dos roteiros, aí
Maria Emília, né, que foi a professora orientadora dessa pesquisa, fez uma sugestão assim de outras personagens que a gente poderia trabalhar na série. E aí a gente chegou fazendo um recorte primeiro assim geográfico, tentando entender quais são as mulheres que viveram em diferentes partes do Brasil, né, em diferentes séculos, né? A gente começa com o século XVI, XVII, vai para o XVIII, XIX, né? E vem em diferentes estados do Brasil. Aí a gente chegou nesse leque de personagens, né, que tem desde muito conhecidas como Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, né, Esperança Garcia, como outras que a maioria das pessoas quando assiste a série faz: ai meu Deus, eu nem sabia dessa mulher, Rita Cebola, quem foi ela? Né? Então, foi essa assim a ideia, né? Que bacana. Resumidamente. Bela ideia, né? Não é? Daqui a pouco tu vai me contar um pouco sobre a resposta do público, tá? Mas daqui a pouco, porque eu queria perguntar pra Silvana. Silvana, me diz uma coisa. Tu fala pra todo mundo ouvir, né? Tu fala Rádio, de cinema, né? Tu fala de cinema pra todo mundo. E, em especial, o rádio é uma coisa muito preciosa pra gente. Existe um preciosismo em Recife, né? Recentemente eu tava escutando as pessoas falarem assim sobre programas antigos de rádio, assim, coisas que o Bandeira 2, que até hoje o pessoal fala do Bandeira 2, né? Como rádio Todo ele dia, foi... 6 horas da manhã. Não Rádio é? Jornal. Até hoje as pessoas falam no Bandeira 2. Como o rádio ele é precioso pra gente, ele tá vivo Vivíssimo. na nossa história até É. agora, né? E você teve a surpresa de chegar e ter uma fã sua que eu Ai, escuto que você. carinhosa. Aí, Muito nossa, fofo. acontece, né? É. O rádio tem essa coisa, entra na De vez casa em das quando tem gente que me pessoas. reconhece pela voz. Ah, isso. E já aconteceu, já tá no Uber, por exemplo, né? E tá reprisando o programa. E aí a pessoa, né? O motorista. É a senhora tá falando? Várias vezes já aconteceu de eu estar no supermercado falando no telefone e uma pessoa da fila, olha, eu conheço essa voz. A senhora não é aquela que fala na rádio? Né? Aí eu digo, quem é que escuta a rádio 10 horas da noite da sexta-feira, meu Deus? Tem, As né? pessoas escutam. É muito fascinante, assim, esse universo da voz, né? Engraçado que quando eu vou falar, aqui, como eu tô me ouvindo, né? A gente tá com fone. Você, no dia a dia, você vai falando, né? Não presta muita atenção. Eu acho que eu falo alto, porque eu tenho um tom de voz alto. Aí, na hora de falar, né? Você faz, boa noite. Né? Eu adoro, assim. Marcelo Araújo, que é o apresentador do programa. Sim, eu não sei o quê. Boa noite, Marcelo. Pois é, os filmes, não sei o quê. Só que agora tem uma câmera. Né? Porque rádio agora tem a danada da câmera. E essa, aí você tem que estar linda, maquiada. Além da voz, você ainda tem que ainda mostrar que existe. Mas ainda continua, né? Essa coisa das pessoas ouvirem. Principalmente, eu falo de cinema. Né? E eu tento falar de uma maneira que as pessoas compreendam. Eu não sou crítica chata de ficar... tal filme, tem tal diretor e não sei o que, não sei o que. Não, eu quero dizer assim, caramba, eu vi um filme que eu acho... Quando eu vejo uma criança, por exemplo, eu digo assim, ele já assistiu tal filme assim, assim? Porque vai estrear Divertidamente 2, aproveito para dar dica, né? Divertidamente 2, que estreia dia 20 de junho, ele tem que assistir porque é um filme importante, bacana, não sei o que, não sei o que. Então, eu sempre estou assistindo um filme pensando, quem é que vai assistir isso? Né? Para quem que eu estou falando? Quem é que precisa... Né? Nem que seja para me convidar para tomar um café depois, né? Para dizer assim, aquele filme, aquela série. Então, eu sei que vai chegar em alguém e que essa pessoa vai assistir e vai concordar ou não comigo. Também acho ótimo quando não concorda, né? Total. Ah, eu não gostei daquela série que você falou. Mas foi, não gostou. Então, essa capacidade de chegar lá é muito forte, né? Uhum. E de muita responsabilidade também. Eu adotei uma técnica, por exemplo, uma coisa que eu não goste muito, eu prefiro não falar. Um filme que eu não gosto. Eu não tenho. O filme que eu gosto, eu vou lhe dar todos os argumentos para você assistir. Todos. O que eu não gosto, eu simplesmente digo, não curti, não bateu, né? Eu não preciso ficar falando mal do filme, mal da produção, mal, porque de alguma maneira eu sei que quando aquele crédito passa, aquele monte de gente, tem uma equipe enorme ali que fez aquilo. Sim. E eu sou daquelas, eu sou a última a sair do cinema. Eu já fui expulsa do cinema. Porque as pessoas, né, terminam e levantam. Eu fico. Eu já cheguei ao ponto de pedir, por favor, dá para voltar o crédito que vocês cortaram? Eu preciso ver o crédito até o final. Mas já aconteceu de cortarem o crédito? Muito. Eu, a única pessoa na sala de cinema.
Acende a luz, né? Acende a luz, corta e pronto. Eu vou lá fora, vou até a gerência e peço. Meu amigo, pelo amor de Deus, bote o crédito. Mas não tava vendo ninguém, eu tava lá. Eu achei que era obrigatório passar o crédito no cinema. Não tem nada que obrigue, né? Não. Os cinemas, não tem ninguém que corta. Só quando é filme da Marvel que tem pós-créditos. Tem, né? Tem umas cenas. Aí, né, eles são obrigados a colocar, mas eu acho desrespeitoso, sabe? Acender luz, eu acho desrespeitoso. Eu quero ver tudo. Tem figurino, quantas câmeras tinham ali, que é o nome das pessoas todas. É muita gente para fazer cinema, né? Então você não pode simplesmente, acabou. Agora você faz formação de público, né? Porque quando você tá ali falando sobre cinema, vai ter um pessoal ali atento ao que você tá falando, você tá fazendo formação de público. A gente vai dar uma paradinha pro intervalo agora, porque daqui a pouco eu quero escutar um pouco sobre essa Oba! formação que você faz, dessa que mais me resposta do interessa. público, e de Dani essa resposta também dessa série documental que você faz. Qual foi a resposta do público? Pode ser? Com certeza. Então daqui a pouquinho a gente Estamos volta aqui. com o Educadoc.